hoje para adorar a Deus. E um culto de ação de graças pela vida do apóstolo Evandro. É muito bom estar aqui na presença do Senhor. É muito bom estarmos aqui para glorificar o Senhor, estar junto com os irmãos, adorando o nome do Senhor. Eu quero compartilhar, não é um texto da pregação, mas é um texto que diz a respeito do sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 7, Hebreus 13, 7, a palavra de Deus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Glória a Deus. Acho que quem está sentado aí não tem a dimensão. Bom dia, irmão, fique à vontade, em nome de Jesus, pode ser sentado. Quem está sentado aí não tem a dimensão do peso que carrega nos ombros de quem está à frente da obra. É uma coisa muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Porque a gente, quando está sentado no banco da igreja apenas como membro, é mais suave o fardo a ser carregado. Agora, quando o Senhor se levanta para cuidar de um povo, para dirigir um povo, além de todos os problemas que o dia a dia oferece, tem a luta contra o mundo espiritual. Porque o inimigo se levanta para tentar destruir. Então, ser líder, ser alguém que está à frente de um ministério, conduzir um ministério, não é uma tarefa fácil a ser seguida. Precisa estar coberto de orações todos os dias. Põe nas suas orações a vida dos seus líderes, do seu pastor, da sua pastora, porque eles precisam, porque eles precisam estar revestidos, protegidos pelo Senhor, porque quantas vezes vem situações para tentar parar, para tentar fazer desanimar, para tentar impedir a caminhada. E é só o Espírito Santo de Deus para dar força para continuar a caminhada. Eu gostaria de chamar o apóstolo aqui na frente. Eu vou tomar essa cadeira aqui emprestada. Quero que o apóstolo se assente aqui. Pode se assentar, apóstolo. Nós vamos estar orando pela vida do apóstolo, pedindo ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Você quer me dar aqui para mim? Ou as meninas controlam aqui, por favor, a filmagem. E porque ele carrega sobre os ombros o peso dessa obra. Não só aqui em Sumaré, mas a obra que está também lá em Aracaju. São vidas que Deus colocou nas mãos dele e da pastora. Então ele precisa ser renovado na presença do Senhor. Ele precisa, eu creio que essa data de aniversário segue também de um renovo que o Senhor tem para fazer na vida do apóstolo. Eu quero primeiramente que vocês estendam as suas mãos para cá, no ato profético. Nós vamos estar orando pela vida do apóstolo. Vamos ficar de pé, porque ele precisa das nossas orações.
E eu te convido a curvar sua cabeça, se conectar com o céu. Vamos falar com o Senhor. Pai Santo e querido, eterno e soberano Tu és, Criador dos céus e da terra. Aceita-se acima de tudo e de todos. Estabeleceste o céu como seu trono, meu Pai. Estamos aqui na Tua santa presença nessa manhã. O Senhor Jesus é que governa essa obra. Amém. O Senhor Jesus é quem tem a primazia de tudo aqui. E a Sua presença é aqui conosco, Jesus. Porque nós acreditamos no que a Sua palavra diz, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor estará presente. Nós, como igreja, Senhor, levantamos um clamor diante de Ti pela vida do apóstolo Evandro. Primeiramente, nós te agradecemos por mais um ano de vida que vai se completar no dia 10 agora, Senhor. São 60 anos que o Senhor permite que Teu sol esteja aqui nessa terra. E Senhor, vivendo 40 anos, Senhor, na Tua obra, te servindo, colocando a vida dele à Sua disposição. Pedimos que o Senhor renove nesse dia, para mais uma caminhada, para mais um tempo, para mais uma jornada, para mais um ciclo que se inicia na vida dele, meu Pai. Te pedimos saúde plena, do alto da cabeça ao plano dos pés. Te pedimos, Senhor, que o Senhor o abençoe em todas as áreas da vida dele, espiritual, material e física. Que o Senhor o segue com os Teus anjos, que o Senhor o livre de todo mal, de todo ataque do inimigo, de toda astuta cilada de Satanás. Que o Senhor o fortaleça, meu Pai, fisicamente e espiritualmente. Que o Senhor o alegre, o Senhor traga dias felizes, alegres para a vida do Teu filho, meu Pai. Que o Senhor possa trazer um novo tempo, que sonhos e projetos que se encontram aqui, meu Pai, no coração do Teu filho, que só o Senhor talvez conheça, que o Senhor lhe dê a graça de alcançar, que o Senhor lhe dê a graça de trazer a existência sobre a vida dele, meu Pai. Que a sabedoria, o entendimento, o discernimento, a prudência sempre o acompanhem, Senhor, aonde ele estiver. E que a Sua presença o alegre todos os dias, meu Pai. Assim como o Senhor fazia no Adão, lá no Éden, que o Senhor o visite todos os dias. E que o Senhor revele a Sua intimidade para Ele. Aquelas coisas que o Senhor só revela para aqueles que têm profundidade e intimidade com o Senhor, meu Pai. Nós, como igreja, o abençoamos. Declaramos Ele bendito. Declaramos Ele abençoado, próspero, fecundo, cheio do Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo, tome nas Suas mãos, envolva-o, Senhor, tome-o, Senhor, enche-o da Sua presença, Santo Espírito. Nós oramos a Ti, Senhor, e fazemos no nome santo de Jesus. Amém? Aplaude o Senhor pela glória da Deus. Quero fazer aqui no nome de toda a igreja. Claro que não tem que todos virem aqui, mas como representando a igreja, pode se sentar. Eu queria que a Lívia ou a Marcela cuidasse aqui da filmagem, por favor. Eu quero fazer como o Senhor Jesus fez. Como o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Que o Senhor, no reino é diferente as coisas. No reino não é como aí no mundo. No reino, se você quer ser grande, você tem que ser pequeno. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer se considerar importante, você tem que se achar menos importante. É só assim que o Senhor exalta a mim. E nós agora
representado pela minha pessoa como igreja, nós vamos lavar os pés do apóstolo, para que o Senhor renove, para que o Senhor dê forças, para que o Senhor revista os seus pés para mais um tempo, para mais uma caminhada, para que o Senhor venha renová-lo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Enquanto eu faço, fique em oração, respeite esse momento, fique em oração, interceda pela vida do apóstolo, peça ao Senhor que o Senhor o abençoe, que todas as bênçãos prometidas pelo Senhor venham sobre a vida do apóstolo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Não, precisa. Me dá o pé direito primeiro. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Glória, glória, glória! Glória a Deus! Santo é o teu nome! Senhor, assim como o Senhor fez naquela ocasião, lavando os pés dos seus discípulos, meu Pai, eu lavo os pés do apóstolo aqui representando a tua igreja. Peço que o Senhor abençoe, que o Senhor revista os seus pés, que o Senhor dê força para ele continuar caminhando na tua presença, diante de ti, todos os dias, Senhor, para que ele possa se fortalecer a cada dia, Pai, para mais essa jornada que o Senhor tem para a vida dele, meu Pai. No nome santo de Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. Posso. Pessoas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Senhor, eu derramo sobre os pés do teu servo, do teu filho, do teu sacerdote, o óleo da unção. Aleluia! Para que o Senhor venha renová-lo, Senhor. Para que o Senhor venha trazer força para o teu filho. Para que o Senhor o abençoe. Do alto da cabeça à planta dos pés. Que venha um novo tempo, Senhor. Que venha uma nova história, Senhor. Uma nova unção, Senhor. Que venha um renovo sobre a vida do teu filho, meu Pai. Para a glória do seu nome, Senhor. Para a glória do seu nome, Senhor. Para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Para que seu nome seja glorificado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode pôr o pé aqui. Aleluia. Aleluia.
Isso assim. Glória a Deus. Aleluia. Isso assim. Isso assim. Isso assim. Isso assim. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus soberano. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória que o Senhor vai aqui. Amém. Amém, Senhor. Santo, 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 Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Jesus apóstolo. Glória a Deus. Você quer falar alguma coisa? Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Você quer falar alguma coisa? Amém. Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. A partir do verso de número 11, diz assim, Lucas 15, 11, continuou Jesus falando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm um pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Viu ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe uma mão no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo pelo o pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos começar assim. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor, quando nós temos a sensibilidade do Espírito Santo para buscar e entender, é algo que nos emociona todos os dias. Eu não sei se você tem facilidade para chorar na presença do Senhor, mas é muito bom se derramar na presença do Senhor. Glória a Deus. Esse texto aqui, lá no começo do versículo 15, que é onde nós lemos, diz assim: que se aproximaram de Jesus publicanos e pecadores para ouvi-lo. Publicanos e pecadores se atraíram pela presença do Senhor Jesus. Só que os religiosos da época, os fariseus, os escribas, julgavam, porque eles achavam que não era correto aquilo que o Senhor estava fazendo. Que não era correto o que Jesus estava fazendo ali, no meio de pecadores e publicanos, que para os religiosos eram a escória da sociedade. Eram pessoas que não eram dignas de serem amadas e nem de ter uma chance nova. Mas eu quero te dizer algo. Se tem alguma coisa na sua vida que você acha que está perdido, que você acha que não tem solução, que você acha que já foi, já não tem mais o que fazer, esse Jesus aqui, ó, Glória a Deus. que quebrava todos os protocolos, ele está aqui nessa manhã. Aleluia. Glória, glória, glória. Porque aquilo que os religiosos da época achavam que não era possível, eles não tinham entendido que o Senhor veio para resgatar aqueles que se haviam perdido. Aleluia. Aqueles que não sabiam para onde ir. Aqueles que não sabiam o que fazer na vida. E a história se desenrola nesse contexto. Quando Jesus ele começa a contar essa história ali, e os mestres estão ouvindo, os que se julgavam conhecedores das coisas de Deus, eles começam a ouvir aquilo. A história de um filho mais novo chegando para o pai
e pedindo parte da sua herança. Os olhos daqueles que ouviam, que conheciam a cultura dos judeus, que conheciam a cultura daquele povo, os olhos já se arregalam. Como assim? Era mais ou menos um filho chegar para um pai e falar assim, ó, eu quero que você morra. Para mim, só o que importa são os bens que você tem para me dar. Em outras palavras, era isso que o filho estava fazendo. E era o filho mais novo. Pior ainda, era aquele que tinha a menor parte na herança. E veja bem, ele chega diante do pai e ele pede a herança, porque ele achava que na presença do pai não estava mais bom de viver. E você observa o texto, você não vê o pai em nenhum momento impedindo o filho de fazer aquilo a qual ele estava querendo fazer. Cuidado com atitudes e ações tomadas achando que Deus vai impedir. Tem situações, como Deus, Ele respeita o que Ele criou, Ele vai deixar você fazer. Você que me assiste, cuidado com atitudes que você tem, que parece que não está acontecendo nada, que Deus não está impedindo, a coisa está fluindo, porque nem sempre as coisas dando certo é sinal da aprovação de Deus. Nem sempre. Nem sempre porque as coisas elas estão dando certo. Ah, eu estou indo na marola da onda, está me levando. Nem sempre porque está dando certo está tendo a aprovação de Deus. Deus, Ele respeita o que Ele fez. Se Ele te deu liberdade de escolha, Ele vai respeitar isso. Mas eu não quero falar hoje do filho que foi embora. Porque lá no começo do texto, quando acusam Jesus de estar dando atenção para os publicanos, para os pecadores, Jesus, na sua infinita sabedoria, Ele propõe 3 parábolas para esse povo. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que é o que nós estamos vendo aqui. Mas eu não quero falar do filho perdido. Todos conhecem a história. O filho que sai, quebra a cara e depois tem que voltar. Eu quero falar do filho que ficou. Daquele que, politicamente falando, era aparentemente o filho correto. Porque um se revelou quem era. Um se revelou. Ele mostrou quem ele era, tomou a atitude e chegou diante do pai e falou: pai, sua presença para mim não vale nada, eu quero sair daqui. Eu só quero o que me cabe de direito. Agora, o politicamente correto, o filho que ficou, que parece que era o filho obediente, esse, diante da afronta que o irmão fez ao pai, porque numa família da cultura judaica, se o pai faltasse, quem assume o lugar? O filho mais velho. Ele, como sendo o filho mais velho daquela família, ele tinha que chegar para o irmão mais novo que estava fazendo essa afronta, chegar e falar: ô Juninho, que negócio é esse, cara? Que negócio é esse de você afrontar o velho? Falando português, claro. Que negócio é esse de você afrontar o pai, moleque? Você tá louco? Além de afrontar, de impedir parte da herança. Isso é o que se esperava do filho mais velho.
Mas ele não toma essa atitude. Ele se cala. E se beneficia também. Porque na partilha de bens, ele tinha direito à porção dobrada. Ele pega a parte dele e fica feliz da vida. E diz que continua na presença do Pai. Cabia ele ter uma voz de alerta para o irmão. Fala, irmão, vai dar ruim isso aí que você está fazendo, meu filho. Isso aí que você está fazendo não vai acabar bem. E a gente tenta alertar as pessoas, não tenta? Pelo menos isso é o que o Senhor espera de nós. Quando a gente vê alguém em rota de colisão, em rota de destruição com a vida, Deus espera que se essa pessoa estiver sob o nosso convívio, que nós possamos ter uma voz de alerta. Não confunda, nós somos atalaias, não juízes. E muitas vezes a gente quer se colocar como juiz, julgar, sentenciar e aplicar a pena. Isso não é dever nosso. Isso é do Senhor. Você não é Alexandre de Moraes. O nosso dever, e é o que o Senhor espera, é que nós sejamos uma voz de alerta para a nossa geração, para aqueles que nos rodeiam. Mas uma voz de alerta com carinho e com amor. Sim, com dureza, mas com carinho e com amor. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa voz de alerta, se ela for muito dura, a gente mata uma vida. Em vez de corrigir aquela vida, a gente mata ela. A gente joga na lama. E tem muitas pessoas fora da igreja hoje que foram feridas, porque talvez não foram tratadas da maneira que deveria sim ser corrigidas, orientadas. Mas nesse ingrediente talvez faltou o amor. E essas pessoas foram jogadas para fora e não quer mais saber de igreja, não quer mais saber do Senhor, por causa de uma atitude que às vezes alguém teve. Então, mesmo sendo uma voz de alerta, mesmo sendo uma voz de direção para a vida de alguém, nós temos sempre que fazer no temor do Senhor, com amor, com direção do Espírito Santo, para a gente não machucar uma vida, porque as vidas são preciosas para o Senhor. Ele morreu na cruz do Calvário por vidas. Essa semana eu tive que chamar a atenção de uma pessoa que vem sucessivamente fazendo erros constantes. Eu não sei se ele erra porque ele quer ou se ele erra porque ele é muito inocente. E é uma pessoa, gente, que tem 70 anos de idade e se diz cristão. Mas eu fiz uma correção no temor do Senhor. No temor do Senhor. Eu orei, falei, Espírito Santo, que as minhas palavras sejam direcionadas pelo Senhor. Porque apesar da pessoa estar fazendo o que não deve fazer, é uma vida, é uma alma. E se eu matar aquela vida, se eu matar aquela alma, o Senhor me cobra isso. Essas mãos, elas não são feitas para bater. Essas mãos Deus nos deu para abençoar. São mãos para estender e ajudar a levantar. São mãos que são para dar um caminho para as pessoas. Não são mãos que são feitas para bater, para maltratar.
Aliás, a palavra diz que Jesus não veio para esmagar a cana que está quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Você sabe o que é o pavio que fumaga? Sabe aquela pessoa que está mais para lá do que para cá? Sabe aquela pessoa que parece que está apagando, que parece que não tem mais força? Tem uma chaminha ali, uma fumacinha saindo ainda. Jesus não veio para apagar essa fumacinha que está saindo. Ele veio para pôr de pé e acender essa chama novamente. E aqui na história que nós estamos vendo, se revela o caráter de duas pessoas. O primeiro deles, o cara imoral, o cara escrachado, o cara que chega diante do pai e fala, eu não quero mesmo, eu vou sair, ponto, e acabou. E sai pro mundão. Mas o que ficou? O cara moral, aparentemente. O cara que era correto. E o irmão foi embora. Talvez esse que fica não tenha a coragem do que foi. E fica talvez com aquela sensação de, pô, devia ter feito isso também. E não faz. E continua na presença do Pai. Mas continua na presença do Pai de uma maneira superficial. De uma maneira sem uma entrega verdadeira. Porque o diálogo que ele tem com o pai lá no final do texto revela que ele não tinha intimidade com o pai dele. E ele permanece na presença do pai. Essa história me lembra daquela ocasião que que a palavra diz assim, que um pai chega para o filho e manda ele fazer alguma coisa, e o filho esbraveja e fala, eu não vou fazer. Mas sai da presença do pai, reflete, se arrepende e faz o que o Senhor dele pediu para ele fazer. E tem um outro que o pai fala, faça isso. Sim, meu pai, eu faço. E mostra aquela hipocrisia, aquela mentira, e fala que vai fazer, mas sai da presença do pai e não faz o que o Senhor pediu. Quem fez a vontade? Aquele que num primeiro momento esbravejou e falou, não vou fazer nada disso, e depois faz? Ou aquele que falou, eu vou fazer, paizinho, e não faz? Então, com Deus, com as coisas do Senhor, não adianta a gente colocar máscaras. Não adianta a gente querer passar de bom moço, boa moça, politicamente correto. Davi errou muito mais do que Saul. Eu não estou dizendo que a gente tem que errar não, igreja. Eu estou usando exemplos da palavra, das escrituras. Davi errou muito mais do que Saul. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sempre corria de volta para o Pai. Ele sempre corria de volta para o Senhor. Ele sempre corria de volta para os braços do Pai. Porque ele não conseguia, ele tinha um estilo de vida de adorador. Quem tem um estilo de vida de adorador, não consegue ficar distante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode até ter momentos sim, porque nós somos humanos. Existe isso aqui em nós ainda, a carne. E a carne muitas vezes, ela tenta nos derrubar. Pode ser que muitas vezes a gente dê alguma situação vazão para a carne. Mas quando nós temos um estilo de vida de adoradores, a gente logo corre para os pés do Senhor novamente. Porque não dá para ficar distante do Senhor. Não tem como ficar distante do Senhor. Aquele filho que parecia o correto,
que estava na presença do Pai, quando na realidade ele estava bem distante do Pai, aí vem aquela pergunta que não quer calar. E essa pergunta também é feita para nós. Será que nós temos a dimensão, o entendimento de Deus como Pai? Primeiro quesito para se tornarmos filhos, não esquecendo e não pulando as coisas que a palavra nos ensina. Sem Jesus Cristo, não somos filhos. Sem Jesus Cristo, somos apenas criaturas. Para se tornar filho, herdeiro e co-herdeiro, é preciso entregar a vida para Jesus Cristo, para passar a ter direito de filho. Mas existe um grande conflito dentro das pessoas que ainda não aceitaram essa paternidade, ainda acham que são apenas criaturas ou servos e não se relacionam com o Senhor como um pai. Um grande problema de paternidade. E isso faz toda a diferença, até como nós oramos. Até como nós oramos, se nós temos esse problema de paternidade, de não enxergarmos Deus como um pai. E o maravilhoso é que quando o Senhor Jesus ele vem dar os ingredientes de uma oração para nós, como que essa oração começa? Não é uma reza, é uma repetição. São os ingredientes de uma oração. Pai nosso que estais no céu. Será que a gente tem tido esse entendimento de Deus como Pai? Porque quando nós temos um entendimento como Pai, até o nosso relacionamento com Ele é diferente. Um filho que chega na casa do pai, a não ser um filho que esteja muito distante, um filho que esteja muito sem intimidade, mas um filho que tem intimidade chega na casa do pai, ele abre a geladeira ou não abre? Abre o armário ou não abre? E come tudo brasileiro. O filho que tem intimidade chega para o pai e fala: pai, presta o carro aí. Não é assim? Hã? É assim. Então a nossa relação com Deus, ela se revela se nós reconhecemos essa paternidade. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ter um relacionamento com Deus, sim, mas um pouco mais distante. Porque é diferente eu me relacionar, apesar de ele ser meu irmão, Joaquim, né? Joaquim, né? Irmão Joaquim. Do que eu me relacionar, meu pai é falecido. Mas do que eu me relacionar se meu pai fosse vivo, é diferente. As minhas filhas se relacionaram comigo ou com alguém estranho. É diferente, gente. Então essa questão da paternidade, se nós encaramos Deus como Pai, vai mudar toda a nossa relação com Ele. A nossa oração vai ser diferente. A nossa postura diante de Deus vai ser diferente. Um filho que ama o pai de verdade, desrespeita o pai. Ontem a gente estava com o apóstolo e a pastora, achei lindo. A mãe da pastora ligou: mamãe, como que a senhora está? Mamãe. Foi assim, pastora? Isso revela intimidade e respeito. Porque não é porque você tem intimidade, porque as pessoas confundem intimidade com liberdade ou libertinagem.
Não é porque você tem intimidade com o Senhor como Pai, você vai passar a desrespeitá-lo e você vai se apresentar na presença dele de qualquer forma, de qualquer maneira. Pelo contrário, se você entende que ele é Pai, mais respeito você vai ter por ele. Mais reverência você vai ter por ele. E mais alegria de estar na presença dele você vai ter. E esse filho que ficou, ele não tinha essas características. Ele estava na casa do pai, mas não tinha intimidade com o pai. Ele estava junto do pai, mas não se relacionava com o pai. E, consequentemente, ele não desfrutava das coisas do pai. Lá no final do texto, o texto revela: o Senhor nunca deu um cabrito para eu matar, para comemorar com os meus amigos. E o pai fala: meu filho, tudo que é meu é teu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Não posso esse cabrito. Você entendeu o mistério? Tudo que é meu é teu. Eu não vou usar uma palavra que é meio... Ela caiu em desuso e em descrédito. Mas eu vou ter que usar ela. Se eu sou filho, toma posse. Toma posse do que é teu por direito. Não é ofensa nenhuma. Não é ofensa. Ele é Pai. Você foi feito filho em Cristo. E sabe o que acontece? Aí acontece aquele problema dos filhos órfãos de pais vivos, que tem tudo, mas prefere viver como um mendigo. Tem tudo, mas prefere viver como um órfão espiritual que não tem pai. Tem um louvor que ele chega a ser até engraçado. Ele começa falando assim, ó: não mexe comigo, que eu vou contar tudo pro meu pai. Eu não lembro como que é esse louvor. Fala: não mexe comigo, que eu vou contar pro meu pai. Eu me lembro que quando a gente era criança, a minha mãe, quando alguém mexia com a gente, mesmo a gente estando errado, ela parecia uma leoa parida para defender a sua cria. Exatamente. Se você se relacionar com o Senhor como Pai, Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Porque o Senhor, Ele cuida, o Senhor protege, o Senhor abençoa. Jesus, em certa ocasião, diz assim, ó: vós que, sendo maus, procuram dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Só que as pessoas, elas preferem viver de uma maneira, não encarando essa paternidade, essa confusão de identidade. Não sabe quem é, não sabe o direito que tem na presença do Senhor. E os anos vão passando, os dias vão passando, e só vai sofrendo. Não porque o Senhor quer, mas porque nunca conseguiu enxergar o Senhor como verdadeiramente Ele é. Esse é o nosso Deus. Esse é o problema. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, e descemos e nascemos da água e do Espírito, é para que se forme em nós um novo DNA, um DNA do Senhor. Oh, aleluia. Porque um pai e uma mãe, quando tem um filho, como que funciona? Deus criou um dispositivo chamado DNA,
que carrega informações do pai e carrega informações da mãe. E quando se junta os dois para formar uma criança, tanto as características do pai quanto da mãe se fundem ali, e essa criança é formada com as características de ambos. E quando nós morremos, porque o aceitar Cristo e descer as águas é morrer para a velha criatura, e quando você emerge das águas, é uma nova criatura, é uma nova vida. Pelo menos na teoria é para ser assim. Muitas vezes na prática não é. Porque muitos não decidem viver essa nova vida. Não aceitam viver essa nova vida. Não querem pagar o preço de viver essa nova vida. Mas quando verdadeiramente nós saímos das águas, é para que se forme em nós um novo DNA. Um DNA celestial. Uma característica do Senhor em nós. Características que tem que... Ninguém precisa falar que a Lívia e a Marcela são minhas filhas, num ambiente talvez, porque as características delas têm algum traço meu. E quando nós nascemos do Senhor, esse DNA tem que estar aparente em nós. Quem que deu o testemunho? Que acho que foi a irmã Rosana, que quando o apóstolo chegou lá muito bem arrumado, representante do céu, embaixador do reino. Muitas vezes nós não precisamos abrir a nossa boca para falar quem nós somos. A maneira com a qual nós nos portamos, a maneira que nós somos, fala muito a nosso respeito. Você chega num ambiente, essa semana eu recebi um cliente lá na loja, veio ele e uma senhora. Aí eu descobri que ela era a sogra dele. Veio lá um caminhão lá, e aí eu fui atendê-los. Eu percebi que ela era do Senhor. E a gente foi conversando. Aí eu não sei que assunto que surgiu. Ela falou: onde que você serve a Deus? Não precisei falar que ela era crente. Ela não precisou falar que ela era crente. O DNA do Senhor, ele se aflora em nós. Nós passamos a ser iguais ao nosso Senhor, ao nosso Pai. E isso tem que ser notado das pessoas. Agora, se as pessoas não notarem algo diferente em nós, é para pôr a cabeça no travesseiro e pensar. Porque aí é preocupante. Porque será que eu não estou parecido com o meu pai? O que está faltando em mim para me parecer com o meu pai? Isso é muito sério. Quando nós temos essa característica do Senhor nas nossas vidas, nós passamos a desfrutar de um relacionamento diferente com Ele. E sabe quando você desfruta de um relacionamento diferente com o Senhor? Sabe o que acontece nas nossas vidas? O que está escrito lá em Isaías 65, 24. Depois, se você quiser ler, leia. Isaías 65, 24, o Senhor está falando assim, ó. Estavam eles conversando a respeito de algo, e o Senhor atentava para o que eles diziam. Eu falei isso a semana passada das borboletas, quem estava aqui. E o Senhor atentava para o que eles diziam. E o Senhor lhes concedia aquilo que eles não tinham nem pedido para o Senhor. Mas o cuidado desse Pai, ele é tão maravilhoso, que você vai estar num diálogo, numa conversa, e o Senhor vai estar atento ao que está sendo dito.
meu filho está precisando disso. Meu anjo, abençoa. Não sou eu que estou dizendo, a palavra diz. Isaías 65, 24. Porque nós precisamos romper, sabe com o quê? Com essa crença demoníaca, esse costume demoníaco de se aproximar de Deus somente pelo que Ele pode nos dar, querer só as suas mãos e não querer os seus pés. Porque a maior parte das pessoas, elas se aproximam de Deus simplesmente pelo fato daquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor pode me dar uma casa, o Senhor pode me dar um carro, o Senhor pode me dar um marido, uma esposa, um casamento. Mas se você só se aproxima de Deus pelas coisas que Ele pode dar, quando você alcançar aquilo, sabe o que acontece? Deus já não serve mais, porque Ele já te deu o que você precisava. Agora, quando você se aproxima do Senhor, simplesmente pelo fato dele ser Deus, e você entender a sua paternidade, eu amo meu Pai, e dele eu não desgrudo, eu não largo. Aí acontece o que eu acabei de dizer, Isaías 65, 24. Ande com o Senhor. Ande com o Senhor. Alegre o coração do Senhor. A hora já avançou e eu vou concluir aqui. Eu te convido a ficar de pé. Escute. O Evangelho, presta atenção. O Evangelho, igreja, não é apenas um conjunto de regras do que eu posso ou o que eu não posso fazer, de como eu posso ou não posso me portar, de como eu devo ou não devo me vestir. O Evangelho é o abraço de um pai chamando seu filho para a sua presença. Glória a Deus. O Evangelho é a busca de um pai chamando seu filho para a sua presença. O texto que nós lemos, ele não precisava acabar no versículo de número 32. Quando o pai chega para o filho e fala: meu filho, o seu irmão estava perdido, ele voltou. O seu irmão não sabia para onde ir e ele voltou para a minha presença. E o versículo de número 32 termina com um silêncio profundo desse filho que vivia na presença do pai. Poderia existir o versículo de número 33 ou 34, esse filho se arrependendo e falar: pois é, pai, me perdoa, eu estive todo esse tempo na sua presença e eu não reconheci isso. Eu estive todo esse tempo junto com o Senhor, eu não vi quem era o Senhor, o que o Senhor tinha feito por mim. Mas não, acaba diante de um silêncio ensurdecedor desse filho, o que revela alguma coisa ao nosso coração, que talvez não houve arrependimento da parte desse filho, e talvez não houve salvação diante desse silêncio ensurdecedor. Quebre os protocolos pelo Senhor. O Senhor quebrou os protocolos por você. Aleluia. Quando a palavra relata que o filho que foi embora voltou, o pai estava na porta da cidade aguardando esse filho, e quando ele vê o filho, ele vai de encontro ao filho, ele estava quebrando um protocolo. Isso não existia na cultura deles. Um homem de posição, um homem rico, bem relacionado, como é esse homem que o texto diz, que ele faz uma comparação com o Senhor, ele indo ao encontro desse filho. Quem conhecia a cultura deles, sabe que essa atitude não existia.
O pai estava quebrando um protocolo fazendo isso. Porque o homem rico, influente, primeiro que ele nem corre. A palavra diz que ele corre ao encontro do filho. Porque se aquele filho ele entra pelos portões da cidade, desamparado, ele vai ser apedrejado, porque era a lei de Moisés. Porque a cidade toda soube o que ele fez. Soube a vergonha que ele colocou para aquele pai. E o pai, para protegê-lo, quando ele volta, o pai sai ao encontro dele, para abraçá-lo e trazê-lo. E o lindo é que ele se arrepende ali na presença do pai, e ele pede perdão. E o pai, ele se alegra mais com a volta do que com o pedido de perdão. Porque ele já fala, coloque um anel no dedo dele, sandálias novas, vestes novas, e mate-o. Não foi qualquer coisa que o pai mandou matar. O novilho cevado. Era o novilho cevado. Era algo que já vinha sendo preparado para aquele momento. E o pai também quebra um protocolo pelo filho que ficou. Porque o filho quando volta, esse que estava perdido, chega, o pai dá uma festa. O que estava no campo trabalhando, que é aquele que ficou, chega ao longe, vê essa festa e fica indignado. Aí a palavra diz que o pai deixa a festa para ir consolá-lo. Mais um protocolo que o pai quebra. Porque isso um homem naquela posição não faria. Mas por esse filho ele fez. E esse filho somos nós. E o protocolo foi quebrado na cruz. Ele desceu do céu. Se fez maldito por mim e por cada um de vocês. E nós muitas vezes não queremos quebrar o protocolo por ele. Ah, mas eu não vou falar dele. Ah, o que vão pensar de mim? Ai. Ah, eu não vou me portar como se eu fosse crente, porque o que vão pensar de mim? Ai. Cheio de protocolo, cheio de não me toque, cheio de não... E ele quebrou todos os protocolos. Eu vinha no carro agora, dando uma lição para minha filha Lívia, porque você tem a oportunidade de ensinar a todo instante. Ela está fazendo agora o estágio de nutrição, para a honra e glória do Senhor. E ela falou que a amiga, né, filha? Uma amiga recebeu uma paciente que teve um problema com a mãe tinha Alzheimer e essa mãe ficou internada e só podia se alimentar por aquele alimento que é por sonda, que é uma pasta. E ela viu tudo isso ali com a mãe, as outras pessoas comendo, e ela achava que a mãe não estava se alimentando. Era uma forma diferente de alimentar a mãe, porque via oral não podia mais. É o que aconteceu com meu pai quando ele faleceu. Porque aí é epiglote que chama, né? É uma válvula que tem aqui, que quando você engole ela fecha, porque é a válvula que fecha o canal da traqueia aqui que vai o ar para os pulmões. E o Alzheimer, com o passar do tempo, o organismo vai perdendo a capacidade de controlar algumas funções motoras. E uma delas é essa daqui. Então a pessoa come e vai para o pulmão. Não pode mais comer, tem que se alimentar via sonda. E ela viu tudo isso, a mãe, acontecendo. E isso, creio que na vida dela formou um impacto tão grande que a mãe já faleceu, mas ela não consegue mais se alimentar. Ela não consegue se alimentar. E já foi psicólogo, já foi tudo, e caiu na mão das meninas nutricionistas. Aí eu falei para mim, e não tem resolvido o caso dela. Eu falei, filha, nem todos os casos que chegarem em você vão ser apenas casos físicos. Vão chegar casos espirituais. Porque se a medicina não está resolvendo, então é algo que está além da medicina. Eu falei, então você tem que se preparar. E Deus já está começando a te mandar aí as buchas.
se prepara, porque vai chegar casos, sim, que você vai tratar do físico, mas tem casos que você vai ter que tratar do físico e do espiritual. Porque se a medicina não está resolvendo, é só a mão do Senhor. Não quebra os protocolos. Ele quebrou todos os protocolos por você. Ele não teve ressalvas. Ele não se envergonhou sendo Deus. Você já parou para pensar nisso, igreja? Jesus sendo Deus, cheio de glória, de majestade, as coisas obedecendo Ele pela palavra dEle. Tudo que foi feito por intermédio dEle. Falou, se fez. Deu ordem e se cumpriu. Falou que uma estrela vem, ela vem. Se Ele falar que o sol para de brilhar, o sol para. Se Ele falar